Olá, estamos de novo aqui, começando mais um momento com o Dr. Eli. E nada menos, nada mais do que meu amigo, Pastor Valnei, que já esteve conosco aqui mais 2 episódios, né? E nesse terceiro nós estamos tendo novamente o privilégio de tê-lo aqui. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? E compartilhando esse momento com o Dr. Eli, que tem servido muito para mim, como acredito que vai estar servindo para os nossos aí ouvintes, né? É muito interessante, Pastor Valnei, que a gente acaba se identificando com esses temas, né? E vivendo eles, né? No nosso dia a dia, né? Por acaso, no decorrer dessa semana, você teve alguma experiência aí que pudesse relatar para os nossos participantes? Essa semana, graças a Deus, correu mais tranquilo. Eu diria que estaria dentro do estresse normal, né? Do trabalho, do dia a dia. Na última gravação nossa, nós encerramos o nosso bate-papo, né? Podcast, falando sobre o estresse, né? Só que eu disse que a gente ia, né, nos aprofundar um pouco mais sobre o tema. O senhor, que é uma pessoa que gosta de conceitos, né, de fazer ilusões a comentários de outras pessoas, outros pensadores, qual é o conceito que você tem sobre estresse? O estresse, ele é uma resposta que nós temos comportamental e fisiológica a algo que ou aconteceu, ou está acontecendo na nossa vida, ou vai acontecer. Essa resposta ela é provocada por causa de hormônios que são liberados no nosso corpo. Hormônios como cortisol, adrenalina, noradrenalina, quando eles entram em ação para causar uma resposta. E essa resposta pode ser você lutar, você fugir ou você ficar congelado. Tem várias situações que, dependendo do temperamento da pessoa, da forma que ela é, o estresse vai provocar uma reação. Então, o estresse é uma resposta. Entendi. Então, o nosso conceito é fuga, luta, né? Ou você ficar paralisado mediante uma situação, né? Mas ele, como você diz, né? Ele depende muito de pessoa para pessoa e também, eu acredito que ambiente também, né? Na questão do ambiente influencia também. Existe tipo de estresse, pastor? Tem. O estresse, primeiro que a gente pode dividir ele em fases, né? Porque o estresse, a primeira fase é a fase normal. Que é aquele estresse que você tem, às vezes um chefe manda uma demanda, é para agora. Aí tu entra num estado de alerta, que é aquele estado para resolver aquele problema. A segunda fase já é a fase que é excessiva. É aquela situação que já passou daquele tempo. Você está descarregando mais tempo o cortisol do que deveria. Porque a situação não se resolveu naquele dia, já adiou para o dia seguinte. Isso faz você ficar naquele estado de alerta, que é a resistência. Aí já passou de uma fase para outra. A fase pior é quando entra na fase crônica. Que o estresse ele não vai se resolvendo e ele vai ficando naquele estado, às vezes mais de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então esse estresse crônico, ele se perdura a partir de que 1 mês e pouco, não tem tempo, Não né? tem tempo. Até que a pessoa consiga identificar e sair dessas fases, né? Sim. Tá certo. Agora, pastor, em algum momento da sua vida, né, você já conviveu com alguma dessas fases de estresse? Já. Mais de uma vez. Você consegue, no conceito, tem as fases e nós temos também tipo de estresse. Sim. Não é isso? Tem, como você falou, o estresse crônico, né? Mas tem tipo de estresse. O estresse que é metabólico, o estresse físico. Aí nesse caso ele vai estar sendo os sintomas que porque acontece? O corpo ele é uma máquina perfeita. Quando ele percebe que você perdeu o controle de algo, ele começa a dar sinais. E esses sinais são os sintomas. Sim. E aí tem os sintomas psicológicos e tem os sintomas físicos que acontecem automaticamente. Normalmente esses sintomas eles só desencadeiam quando você já está entrando no estresse crônico. Sim. Aí o teu corpo, tipo um sinal de alerta, que nem a luzinha do carro que acende no painel,
o corpo começa a assinar esses sinais, ele vai ascende. Isso normalmente é do agudo para o crônico, porque o estresse ele tem 4 tipos de estresse. O normal, que eu já abordei, né? Tem o excessivo, que eu também já mencionei, né? E tem o agudo. O que seria um estresse agudo? É um estresse que desencadeou muito rápido uma situação muito forte. Por exemplo, tu sofreu um assalto. É estresse agudo. Você discutiu com a sua esposa. Você brigou no seu trabalho. Esse estresse, ele desencadeia tanto hormônio que a pessoa leva, às vezes, de 1 a 30 dias para conseguir voltar ao seu estado normal. O estresse normal, não, no dia seguinte tu já está pronto, mas o agudo de 1 a 30 dias. Agora o crônico... Então, pastor, eu quero falar desse aí. Do crônico. Do crônico, né? Tá certo, você já percebeu que eu quero te provocar, né? Então, é exatamente isso que eu quero, né? Porque eu entendo que você, que está aí do outro lado, por muitas vezes julgou alguém, né, por reações e atitude que você achou que pudesse estar errado, mas na verdade o que a gente se coloca é na condição de juiz, né? E não se coloca na condição daquela pessoa, e a gente não sabe o que aquela pessoa está vivendo ou passando. Então, né, reflete bem um pouquinho mais naquilo que você tem de conceito de algumas pessoas que estão ao seu redor. Mas, vamos lá. Estresse crônico, pastor. Fala pra gente. Tem alguma experiência? Eu tenho 2 experiências. Uma há mais de 30 anos atrás. Que isso? Que eu trabalhava no... Eu posso falar, porque já passou um tempão, né? 30 anos atrás. A pessoa, não sei nem se está mais viva, né? Que eu trabalhava no CIEP de Mangaratiba, concursado, trabalhava na biblioteca, e a direção naquela época do CIEP, ela criou em mim uma situação tão desgastante emocionalmente, que eu vivi uma fase terrível da minha vida. Eu cheguei a parar no hospital várias vezes, tendo falta de ar, dormência no corpo, a taquicardia, suava frio, e eu não entendi o que estava acontecendo, porque toda vez que eu ia no hospital, o médico falava que eu não tinha nada. Você não tem nada, teus exames não dão nada. E eu não entendendo nada que estava acontecendo, né? Até que chegou uma vez que eu ia no hospital, de 3 em 3 dias eu ia. Eu já estava 3 dias sem dormir, porque quando eu botava a cabeça no travesseiro, eu sentia a cabeça quicando no travesseiro, a pulsação na cabeça. Eu, quando fui no hospital, dessa última vez, né, ele passou a primeira vez maracujina, depois passou açúcar com a doce. Deixa eu ser coisa muito simples. Na terceira vez que eu fui, eu estava já com o corpo, metade do corpo dormente, pressão no peito, e fui falar com ele. A enfermeira mediu a pressão, não me falou. Chamou o médico mediu a pressão, não me falou. Aí tu fica calmo, né? Olha, como assim? Fica calmo, né? Tu assim, ó, não me falou o primeiro, não me falou o segundo, o negócio é descontrolado. E eu num estresse fora do comum. Eu falei, doutor, eu preciso de alguma coisa para me controlar. A minha vontade aqui é quebrar tudo aqui, é quebrar o senhor, é quebrar a mesa, é quebrar os armários. E tinha vidraçaria que os remédios estavam todos lá, né? Aí ele entrou e viu que o negócio era sério. E eu falei, não, vou dar um remédio para você. Aí ele me deu uma injeção, fiquei... Que coisa boa naquela hora, sabe? Tu sentia assim que... Um alívio. Um alívio. Nossa, mas vontade de dormir na cadeira ali. Aí eu falei, doutor, eu só quero um remédio para me controlar, porque eu tenho que tomar uma decisão e eu preciso estar equilibrado para tomar decisão. Aí ele passou um remédio de tarja preta, fui na farmácia, comprei, tomei só 3 dias. Depois de 3 dias eu consegui me equilibrar, consegui dormir novamente. Aí eu fui no setor que eu era concursado, pedi exoneração, assinei o termo pedindo exoneração porque eu entendi que não tinha condições de continuar mais naquele trabalho para minha sanidade mental. Eu estava completamente perdendo o controle total. Eu não tinha mais controle. Então o Valnei tomou uma decisão, né, de abrir mão de um concurso público, coisa que todo cidadão anseia, deseja, né? A garantia de ter no seu final do mês seu pagamento, seu salário lá, né? E você abrir mão disso para ter uma condição de saúde, porque o estresse já estava totalmente fora de controle.
muitas vezes, né, vocês sabem, né, eu sou médico, né, de emergência, os pacientes chegam na emergência com sinais e sintomas clássicos de um infarto agudo do miocárdio, né, e a gente verifica os sinais vitais dele, a pressão realmente está alterada, aí roda um eletro levemente alterado, mas nada tão significante, e a gente parte para a segunda fase, que é rodar um exame, que é enzimas cardíacas. E que nos surpreende? As enzimas vêm normais, mas os sintomas e sinais são clássicos, né? E aí a gente identifica que é uma síndrome, né, que aquele paciente está passando sob um estresse, seja ele emocional, seja ele metabólico, seja ele sobre uma questão do passado, seja uma questão que ele esteja vivendo naquele momento, ou de repente até uma ansiedade, né? Sim. O estresse passa por essa janela. Sim, passa. Ele corre tudo. E o problema é que, por causa dos sintomas são físicos, a pessoa tem a impressão que ele está realmente doente. Sim. Mas na realidade não é a doença em si, é o estresse que desencadeia todas essas situações. Vamos falar assim, pastor, a doença da mente, tá certo? O corpo está sentindo. Está sentindo. Né? O corpo está sentindo, porque os resultados são físicos também, né? Mas é uma doença da mente, né? Ela está... nós estamos falando, né, sobre ansiedade, falamos sobre depressão, né, e hoje dando uma ênfase maior ao estresse, né? E assim, não deixa de ser uma doença, né? É uma questão, porque eu volto a falar, muitas das vezes nós nos colocamos na condição de juiz, de julgar. O que nós estamos aqui é trazendo essa informação para você, para que você possa se colocar no lugar da pessoa. É muito mais favorável, os resultados vão ser, né, se você mudar a posição que você se encontra hoje. Agora, voltando aqui para o meu amigo pastor Valnei, isso foi uma experiência vivida lá no passado, 30 anos, né? Mas está bem assim, fresca na lembrança. Se quiser rebuscar qualquer hora, parece que foi ontem que você viveu. Sim. É isso? Né? Sim, porque a mente, não existe tempo na mente. O que aconteceu com você há 100 anos atrás, para a tua mente, é como se tivesse acontecido agora, nesse momento. Então ele traz toda aquela carga de emoção que você viveu exatamente lá atrás. É muito interessante isso, né? A Bíblia trabalha muito bem isso, né? E a Bíblia diz que Deus anda, né? Atemporal, né? Atemporal. Ele vai na frente e volta lá e hoje no presente, né? É muito interessante. Você permite eu relatar isso, porque não tem como não falar de Deus, não tem como abordar esse assunto e não citar o nome dele, né? É verdade. Porque o nosso Deus, ele é atemporal. Agora, pastor Valnei, meu amigo, de lá para cá, você passou por alguma outra experiência? Você pode contar para a gente aí mais alguma coisa sobre estresse? Eu posso relatar uma experiência mais recente. Tem assim uns 5 anos atrás, 5 a 6 anos atrás. Não faz tanto tempo, não? Não, que eu acho que foi assim, a pior de todas para mim. Sério? Pior do que essa? Pior do que essa, muito pior. Que é aquele negócio de julgar. Enquanto você não passa por uma situação, você tem um conceito daquilo. Quando você passa por ela, e aí você vê que a teoria e a prática são duas coisas bem diferentes. Porque eu tenho formação teológica, sou pastor, nasci num lar evangélico, então nós temos um conceito que determinados comportamentos jamais um cristão teria pelos padrões, os valores que ele tem. Sim. Isso depende muito do nível de estresse que você está sendo colocado. Porque essa situação que eu passei, que eu não me conhecia desse jeito e passei a me ver, eu trabalhei num departamento, para vocês entenderem o contexto. Pastor, há 5 anos já era pastor, né? Já era pastor. Uhum. Já era pastor e já estava como pastor de uma igreja. Então, que isso, pastor? Então eu vou trazer uma realidade para você entender o contexto, para a gente tirar essa capa que crente é super-homem. Que crente supera tudo sem problema nenhum.
Nós somos corpo, alma e espírito, e cada uma dessas tem limites, tem situações. Minha realidade, eu trabalho num setor que abastece 36 unidades de saúde. Então são 36 com materiais de farmácia, medicamentos, dos mais de 300 tipos, e a outra parte que é o almoxarifado, que fornece outra gama de materiais, mais de 300. Esparadrapo, curativo, bisturi, gaze, catéter, sonda, brocas, ou seja, uma infinidade de material. Então tem dois universos, o universo da farmácia e o universo do almoxarifado. Então tinham duas pessoas no setor, uma responsável pela farmácia e outra pelo almoxarifado. Essa da farmácia tinha uma chefe e esse do almoxarifado, eu, tinha uma chefe. Essa da farmácia ficou doente. Não colocaram ninguém no local dela. Eu, sozinho, passei a fazer a demanda das 36 unidades e mais das 36 da farmácia. Eram 2 e-mails que recebiam as informações, respondendo os e-mails, separando os materiais dos dois. E o interessante é que quando chegava o material, você imagina você receber material para 36 unidades de saúde. Era um caminhão. Não era uma Kombi, não era uma van, um caminhão abarrotado de material que você tem que descarregar, conferir lote, validade e depois disso você botar nas prateleiras. Isso acontecia às vezes, então você imagina, você está sozinho, chega o caminhão e está perto do seu horário de almoçar. Você já não vai almoçar mais. Aí o que acontecia muitas vezes era que quando chegava esse caminhão, o outro caminhão, que era do almoxarifado, chegava também. Aí estava descarregando um e o outro encostado esperando para você terminar aquele para conferir a mercadoria do outro. Isso não aconteceu comigo uma vez só não, aconteceu um ano. Um ano inteiro, eu sozinho no departamento e avisando para a chefe que eu não estava dando conta. E ela não estava ligando a mínima. Ela não estava achando na cabeça. Eu entrei no estresse crônico. Eu saí do estresse normal pro excessivo, do agudo e cheguei no crônico. Eu cheguei num nível tão, que é chamado burnout, né? Ou burnout, depende de como vai falar, que é o estresse excessivo. E aí o que você pensava não acontece mais. Qual a válvula que eu encontrei? E aí eu vou chocar os ouvintes aí, né? Xingar. Eu comecei a xingar desproporcionalmente num nível que eu não conseguia parar. Era a válvula que eu descontrei para aliviar a tensão que eu estava vivendo. Eu cheguei num nível, doutor Eli, que quando eu abri a porta do setor para entrar, eu chorava. Imagino. Eu chorava. A minha vontade era trancar e sair correndo. A outra chefe, que depois essa chefe saiu, né, outra assumiu, quando essa outra assumiu, ela me pegou na crise, me pegou assim, ela teve a pior impressão possível a meu respeito. A realidade é essa. Então ela já tinha recebido a imagem da outra, falando ao meu respeito, que a outra que me colocou nesse estado. Essa que chegou me pegou nesse estado. Então ela fazia os piores conceitos a meu respeito. Mas aí eu coloquei ela para falei, olha só, se você não arrumar ninguém aqui, eu vou surtar, eu vou entrar, eu vou procurar um psicólogo, não sei, alguém que vai me encostar e tu vai ficar com esse setor sozinho. Aí ela conseguiu arrumar 3 pessoas, né, para entrar lá e a situação começou a se resolver. Só que, para vocês terem ideia, o estresse normal, você volta ao equilíbrio 1-2 horas depois que o cortisol baixa e você equilibra. O agudo leva de 3 a 30 dias. O crônico leva anos. Eu levei 2 anos para conseguir voltar ao normal que eu era antes. Esse novo chefe que chegou agora no setor, que está lá o terceiro, ele já me conheceu o Valnei tranquilo, o Valnei bom, o Valnei pastor. O Valnei equilibrado, o Valnei controlado, aquele Valnei legal. Então, quando elas falam para ele do outro Valnei, ele fala, ó, isso aí não existe, esse Valnei eu nunca conheci. É o detalhe de você se colocar no local do outro. Que às vezes você não sabe o que a pessoa está passando e você julga a pessoa pelas atitudes. E aí, dentro desse contexto, quando essa minha colega também foi agregada agora nessa nova equipe,
ela me julgava, porque ela me via xingando, né? E ela, como é que pode esse rapaz ser assim? Evangélico, xingando, né? Aí ela comentou com o marido dela. Aí o marido dela falou para ela, ó, não julgue, porque você não sabe o que ele já passou ali. Aí um dia ela passou. Um dia aconteceu uma situação que ela ficou sozinha no setor. Só ela. A mesma coisa, sem ninguém na farmácia e ela dando conta da farmácia do almoxarifado. Por quanto tempo? Um dia. Ela surtou. Ela ligou para o chefe e falou, não dá, eu vou pedir conta, eu vou sair daqui se ficar acontecendo isso de novo. Aí eu chamei ela depois e falou, um dia te desequilibrou, fica um ano. Um ano. Aí ela caiu a ficha. Porque muitas vezes a gente só vai sentir quando passar por aquilo. Então, quando vê uma pessoa às vezes desequilibrada, para um pouquinho e pensa, o que está acontecendo com ela para ela estar vivenciando aquilo? Eu só entendi depois que eu passei. Muitas vezes a gente vê pessoas quebrando regras, né? Pessoas quebrando parâmetros que a gente julga, né, como ser o correto, e a gente nem entende, né, pastor? O que essa pessoa pode estar vivendo, ou ela viveu, ou o que ela pode vir a viver, já que o estresse ele é atemporal. Exatamente. Atemporal, né? E eu digo para você, eu conheço bastante o pastor Valnei e não consigo imaginar, não consigo visualizar ele tendo esse tipo de comportamento, entendeu, pastor? Me desculpa, mas não consigo ver, tá? Mas o estresse, né, ele realmente pode nos levar a essas reações incompreensível pelo conceito que a sociedade tem de certo e errado, de parâmetros que podem ser julgados, né, por um outro que não está nem aí, né? A pessoa não passou, então ela usa o padrão da normalidade. Uhum. O padrão da normalidade é tranquilo. O padrão do estresse é outra situação completamente diferente. Uhum. E você levou 2 anos depois já não sendo mais estimulado. Sim. Né? Já tinha resolvido o problema que tinha ranqueado esse estresse todo. Né? Então você levou 2 anos para se voltar ao estado normal. Uma pessoa que vive hoje no estresse crônico, ela conseguiria, pastor, de alguma maneira sair desse quadro sem qualquer ajuda? Ela precisa de ajuda. Porque se a minha chefe não mudasse o cenário, eu não ia ter como sair daquela situação. O mecanismo que eu consegui foi convencer essa nova chefe a mudar o ambiente. Mas se você não tem essa forma, tu precisa procurar ajuda. Uhum. Aí seria um profissional, até um profissional da saúde, né? Profissional da saúde. Um médico, né? Um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta. A gente tem tantas formas de terapia hoje, né? E que pode, de alguma maneira, somar no dia a dia dessas pessoas que vivem sob estresse crônico, né? Ou um estresse agudo, um estresse agudizado, o que pode muitas vezes estar provocando um estresse em você hoje, e em algum momento ele pode parar. Sim. Não é isso? E por algumas cargas d'água que a gente desconhece, você volta a ter contato com aquele estímulo. Sim. E aquele estímulo volta a provocar em você ações e reações que você já tinha até sob controle. Isso daí é interessante que o doutor Eli abordou, porque quando você entra no estresse crônico, ele é complicado, porque ele muda a sua estrutura mental. Como aquele estresse prolongou-se muito tempo, a sua construção mental é modificada. Então, gatilhos mentais são inseridos, que nós já abordamos. Então, quando uma situação se repete, o que o seu cérebro avisa? Tá voltando àquela situação que tinha acontecido lá atrás. E aí você volta àquele estado de alerta máximo, desencadeando uma série de fatores. E a pessoa, por exemplo, é interessante que os sinais psicológicos, alguns vão se identificar. Por exemplo, a pessoa começa a beber mais café do que era para beber. Uhum.
toda hora a pessoa está tomando um cafezinho, né? Já é um sinal que o corpo está dando que ele está vivendo num estresse. Aí é bebida, é cigarro, é droga. A pessoa começa a procurar uma válvula de escape para sair daquela situação. Ela não percebe, mas ela já está no estresse crônico. Entendi. E o corpo dela está dando sinais. E aí ela não para, por exemplo, pessoas que são muito inquietas, não para a mão, não para o pé, começa a dar queda de cabelo. Às vezes a pessoa vai, doutor, estou perdendo cabelo, está caindo o cabelo. Você faz os exames todinhos, não tem nada de errado ali. O que é? Estresse crônico. A falta de sono também, né, pastor? E a falta de sono. As pessoas, muitas vezes na emergência, a gente acaba recebendo pacientes com nível de estresse tão grande que elas estão 2, 3, 4 dias sem conseguir dormir, né? E elas só querem dormir. Só um pouquinho, né? Me ajuda, eu só preciso dormir um pouquinho. Dá um calmantezinho aqui. Aí você vai lá, né? Consegue fazer uma prescrição e aquela pessoa acaba fazendo uma sequência de tratamento e muitas vezes, né, o doutor Eli, eu posso falar, assim, desculpa estar falando de mim mesmo, mas por viver esse tempo na minha vida, né, de vir a estudar só com uma certa idade, né, nos deu alguma experiência nessa área de conviver com pessoas assim. Então, identificar na emergência pessoas que também passaram por isso. E quando você faz esse tratamento diferenciado, quando você recebe o paciente com maneira diferenciada, porque você já viveu isso, isso faz uma diferença muito grande no resultado, né? Com certeza, porque quando você já passou por algo, você já olha para a pessoa de outra maneira. Você já não vai mais julgar, que nem você falou, né? Tu já vai entender, caramba, eu já passei por isso. Eu sei o quanto ela está sofrendo. Então, a sua dinâmica de abordar aquilo é completamente diferente. E a pessoa se sente compreendida, porque aí ela se sente abraçada naquele contexto. Um problema que eu vejo na área da saúde, né, é que muitas vezes quem está atendendo não se coloca no local daquela pessoa que está ali. Então, até eu falo para algumas pessoas, olha só, se a pessoa saiu de casa e veio até um hospital, algum problema ela tem. No mínimo psicológico. Porque ela está procurando uma válvula para solucionar um problema. E às vezes ela não é bem atendida. Às vezes ela não é compreendida. Tá, de novo essa pessoa aqui. Eu pensaria, claro, depois que eu passei pela situação, por que essa pessoa está aqui de novo? Tem pessoas, eu trabalho na unidade de saúde do lado, né? Que tem pessoas que vão lá todo dia. Todo dia o paciente está lá. Não é normal uma pessoa estar todo dia. Se ela está todo dia, ela está pedindo socorro. Tem alguma situação que ela está vivenciando ali, que ela está pedindo socorro, a alma dela está pedindo socorro. E aí, de repente, um médico conversando, batendo um papo, esclarecendo, solucionando o problema daquela pessoa e ela não precisa voltar no dia seguinte. Só deve ter passado já por situações que nem deu medicamento, só uma conversa já resolveu, né? Sim, diversas vezes, né? A empatia é exatamente isso, né? É você se colocar no lugar da outra. Então, quando você se coloca, né, mesmo sendo profissional e sendo profissional da saúde, que se coloca no lugar da outra pessoa, né, você compreende muito mais aquilo que levou aquela pessoa a estar ali. Por diversas vezes, né, só ao ouvir o paciente, né, o paciente não queria nem medicação. Né, você é uma autoridade, né, para prescrever, mas você ali deu atenção, você teve, né, uma empatia e as coisas se resolviam e a pessoa nem medicação tomava, né? Ou às vezes era só uma receita, tomava em casa e as coisas eram resolvidas em casa. Então, volto a falar, né, o pastor Valnei já nos falou, eu também já falei, a situação de julgar, né? Não se coloca nessa posição. Tá? A gente está abordando esse assunto, não é à toa, a gente teve, né, vários feedbacks para que isso pudesse ser abordado, né? Então, assim, mais uma vez, não fique na posição de juiz, mas tenha empatia, se coloque no lugar da pessoa. Pastor,
para a gente encerrar esse assunto sobre o estresse, né? Eu queria que você, assim, de forma geral, pudesse deixar um recado aí para os nossos acompanhantes aí do nosso momento com o Dr. Eli. Bem, eu gostaria de dizer para vocês que, tipo assim, corroborando o que o Dr. Eli falou, não julgue as pessoas. Porque quando você julga, você está se colocando numa posição superior e pode acontecer que a vida é tremenda. A vida pode estar uma rasteira e te colocar na situação pior do que aquela pessoa está. E aí você vai entender que o que aquela pessoa estava fazendo tinha um porquê. Da mesma forma que eu quis expor aqui para vocês uma situação que aconteceu comigo, que normalmente ninguém falaria. Vai contar da sua situação, de uma fraqueza sua, de um problema que aconteceu com você e que você veio a quebrar os padrões evangélicos. Eu estou fazendo isso aqui para que você entenda que você é humano, eu sou humano e que pode acontecer de você entrar numa crise tão grande de estresse que os conceitos que você tem hoje, eles caem por terra naquela situação. Então, conselho que eu dou, não julgue ninguém a partir de hoje, tente se colocar no local da pessoa e a Bíblia diz assim, quem está em pé, olhe, não caia. E que Deus abençoe você grandemente. Pastor Valnei, muito obrigado a você que dedicou um momento da sua vida, um momento do seu tempo para assistir ou para ouvir esse podcast. Quero te agradecer muito, né? Continue nos acompanhando, né? Tem mais outros 2 anteriores a esse que você também vai ser abençoado por ele. Então não deixe de assistir e principalmente não deixe de compartilhar. Alguém em algum lugar, em algum momento vai receber essa palavra e vai trazer resultados positivos, né? Porque a gente, né, o estresse, ele pode ser positivo, mas ele também pode ser negativo. Então, de alguma maneira, lá onde você vai clicar e compartilhar, lá alguém vai receber e vai ser abençoado, vai ser agraciado pelos ensinamentos abordados nesse vídeo de hoje, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.